Galera, dando sequência ao nosso bate-papo sobre juros, vamos comparar e ver aí a principal diferença dos juros simples para os juros compostos, tá? Vamos fazer um exemplo disso também. Vamos lá. Juros simples, a gente pode considerar que é calculado sempre quando a gente observa o valor inicial, tá bom? Bom, já os juros compostos, ele é calculado, se você for olhar um período só, ele vai olhar o valor inicial, mas mais períodos, ele vai olhar para o valor anterior, né? Então, olha só, resumo, no juros simples a gente tem o capital sendo sempre observado, que é o valor inicial, sempre. Então, a taxa de juros vai incidir apenas sobre o capital, né? Gerando um juro fixo ali, de valor fixo. Já nos juros compostos, né, ele considera o montante do período anterior. Né? Então, esses juros que são gerados, eles vão variando, porque se você pensar no investimento que nós estamos considerando, né, você vai ter que no momento anterior já teve juro que foi agregado, né, ao montante, ao capital, que depois virou o primeiro montante, o segundo. Nós vamos ver isso com mais calma, né? Mas aí aqui importa que os juros já não são mais fixos e que se considera o momento ali anterior. Vamos lá, ó. Na prática, vamos considerar aqui, olha lá, trouxe aquelas letrinhas de antes para nós. Uma taxa de juro de 10%, tá? Ao mês, eu sei que são valores bem fictícios para a realidade, mas aqui é bom para a gente conseguir observar e fazer o cálculo mentalmente, né, sem muito problema para entender. Entendeu os números complicados, a calculadora faz conta para nós tranquilo, né? Então vamos lá, 10% ao mês de taxa de juro com capital, ou seja, um valor inicial de R$ 1.000 e o tempo, né, dessa atuação desses juros aí simples e compostos para 3 meses, tá? Então vamos pensar ali no investimento, né? Nós temos ali uma organização que eu coloquei aqui para que nós possamos entender de tempo, juros e montante para todos os dois, né? Simples e compostos. Olha só, no primeiro mês nós temos 1.000, aí o 10% eu já coloquei ele ali na forma decimal, tá? Se você dividir 10 para 100, 10 sobre 100, que é o 10%, dá 0,1. Quer dizer que de juro para juro simples, que considera sempre o capital, ele vai ter R$ 100 se você fizer essa multiplicação. E de cabeça também, a conta é tranquila, 10% de 1.000 é 100. Isso vai ocorrer também no primeiro mês para os juros compostos. Eles vão se comportar da mesma maneira. Afinal de contas, para os juros compostos, o momento anterior, né, o montante anterior, vamos dizer assim, forçando um pouquinho a barra, é o próprio capital. São os próprios R$ 1.000, tá? Então vai se comportar da mesma maneira, gerando um montante de 1.000 capital mais 100 juro, né? Que são os juros, que dá R$ 1.100. Então os dois empatam aí. Então não há diferença aqui para o primeiro momento, para o primeiro período. Nesse caso é o primeiro mês. Agora, no segundo mês, observa, os juros, né, eles vão atuar, a taxa de juros, na verdade, vai atuar de novo sobre os R$ 1.000, que é o capital, tá? E vai dar 100 de novo. Mesma coisa, mesmo valor no caso do juros simples. Então vai ficar fixo esse 100, né? Se você reparar aqui, ó, nos juros compostos, ao invés de buscar o capital, a taxa de juro, embora seja fixa de 0,1 ou de 10%, se preferir, ao invés de olhar para o capital, ela vai buscar para calcular o montante anterior. Então, observa as duas setas aí, você vai reparar. Então, enquanto o juros simples à esquerda pegava os mesmos R$ 1.000 para calcular de novo e gerava 100, agora nós temos para os juros compostos, ao invés do 1.000, ele vai pegar os 1.100, que foi o montante, e vai calcular 10% disso. 10% é tirar um zerinho ali, né? Ou se você quiser multiplicar aí para verificar, dá 110. Quer dizer que o montante para o juro simples nesse segundo período, ele vai ser de 1.100, que é o que você já tinha no primeiro mês, mais R$ 100, que foi o juro gerado, né, por conta da taxa de juro aplicada ao segundo mês, né? Então,
de 100 em 100. O juro simples vai ser assim. Já no juro composto, você vai ter os 1.100 do primeiro mês e agora não é mais 100 do segundo mês, porque o juro do segundo mês deu 110, porque é 10% do que já tinha no primeiro mês. Então já foi para 1.210, você já vê R$ 10 de diferença aí, tá? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho. Terceiro mês, ó, você tem os mesmos R$ 1.000 sendo buscado para calcular o juro, né? E aí 10% incidindo de novo, vai ser R$ 100, tá bom? E no terceiro mês ali, nos juros compostos, a mesma dinâmica do anterior, né? De juros compostos. Então, nós temos, ao invés de buscar os R$ 1.000, está buscando os 1.210, o montante anterior, e calculando 10% disso. Veja que agora o juro já subiu para 121, enquanto no juro simples continua 100, tá? Já há uma diferença de R$ 21 aí, tá? No terceiro mês, tá? Então, para juros simples, nós vamos finalizar esse terceiro período e último das nossas considerações com 1.200 que já se tinha anteriormente, mais R$ 100 que se gerou de juro fixo, né? Já para o juro composto, 1.210, que é o que se tinha anteriormente, mais os 121, que é esse juro que foi sendo modificado. Então, observa a coluna dos juros para juros simples e para juros compostos. No primeiro foi 100 para os dois, no segundo foi 100 contra 110, no terceiro 100 contra 121, e esse movimento ele vai continuar ao longo do tempo aí. Tá? Então, existe uma grande diferença de um crescimento em relação ao montante considerando juro simples, e ao montante, considerando juro composto. Tudo bem? É isso, né? Tanto em relação ao investimento, se a gente olhar por esse ponto de vista, quanto em relação a empréstimos, né? E aí, por isso que às vezes fica tão complicado fazer o pagamento de empréstimos, tá? A gente pensa que tá tudo certo ali no começo, mas pode piorar muito rápido. É isso.